Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o Paulo Ricardo, sou da Igreja Metodista em Riviera, na cidade de Bertioga. Hoje nós vamos dar um pulinho em Gênesis 2 e vamos falar sobre a queda de Adão e de Eva. Lá no versículo 2, no versículo 9, no Gênesis 2, versículo 9, onde diz assim: E Yahvé Deus fez brotar da terra toda árvore que era agradável à vista e boa para a comida. Também no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois do decorrer da história, nós sabemos que a serpente vem e convence Eva de comer o outro fruto, que era o conhecimento do bem e do mal. Deus deixou bem claro que comesse de todas as frutas, mas não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. No centro tinha a árvore da vida. Ele não proibiu a árvore da vida. No entanto, a serpente foi lá e disse para Eva que ela poderia comer sim. Deus não queria que ela soubesse a verdade. E aí, se você for parar para analisar, a gente costuma falar: o que a serpente tem? Veneno. E quantas vezes nós somos envenenados pelas pessoas para fazerem coisas diferentes? Tem uma historinha que conta que um rei tinha o seu filho no castelo, mas não haviam crianças para brincar. Então, esse filho do rei era sempre triste. Por mais que ele desse presentes, cavalo, várias coisas, essa criança estava sempre triste. E um belo dia, o rei ouviu de longe as gargalhadas do seu filho e escutava: Vamos lá, agora é sua vez. Aquelas conversas de criança. E notou que havia a voz de uma outra criança que não era seu filho. Feliz da vida, ele foi até o filho. E chegando lá, ele viu que era filho de um mendigo. Então, essa criança também era um mendigo. Mas para o filho do rei não fazia diferença, porque era uma criança. O rei disse para ele: Você não pode brincar com ele porque ele é inferior. Você é um príncipe e ele é um mendigo. Ele é sujo e você é limpo. Então, naquele momento, a criança parou de brincar, conversando com seu pai, e o seu pai disse para ele: Essa é a verdade. A partir daquele momento, passou a não existir mais nessa criança aquela inocência, aonde ele não via classe, ele não via distância, ele só via que ele podia ser igual a alguém. Então, naquele momento, ele foi envenenado. Esse foi o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal aqui, eu estou tratando como quando você começa a se deixar envenenar pelo que as pessoas falam. Tem muitas situações na vida da gente onde a gente, só de ouvir falar que alguém não presta, a gente cresce, começa a criar uma certa resistência àquela pessoa, ou a uma empresa, ou a um produto, sem conhecer. Poxa, se eu sou o rei e aquela criança tem alegrado meu filho e eu posso dar tanta coisa, eu não poderia dar uma condição melhor para aquela família? Eu não poderia sentar e ver o que aconteceu, por que essa família está na rua? Só que muitas vezes nós somos envenenados por esse conhecimento do bem e do mal, desde a nossa infância, se torna uma coisa que faz parte da nossa sociedade. Aquele não pode, o outro não pode. Ah, se o meu vizinho é de uma outra religião, mas tem duas crianças, eles não podem ser amigos, porque ele vai poder influenciar meu filho. Mas eu posso permitir que meu filho brinque com uma outra criança e instruí-lo. Até aqui você pode ir, até aqui você não pode. Mas por que eles vivem assim? É a cultura deles, é a religião deles. Se eu faço isso, eu posso aproveitar da outra árvore que tinha ali, que é a árvore da vida eterna. Só que isso Adão e Eva não pôde aproveitar, porque lá na frente vocês vão dar uma lida lá no versículo, em Gênesis 3, eu não vou dizer onde está, eu quero que você leia, mas lá vai estar dizendo: agora passaram a ser como nós, ter o conhecimento do bem e do mal, para que não comam a fruta da vida eterna, eles sairão daqui.
Agora você imagina, se eles erraram, depois erraram de novo quando saíram dali, porque tiveram atitudes, porque não conseguiram lidar com algumas situações. Se eles tivessem a vida eterna agora a partir do erro, e continuar a vida eterna errando, como seria? Por isso, eu entendo que Deus os tirou do paraíso. Mas a palavra fala que a partir do momento que nós vivemos a palavra de Deus, fazemos as coisas que Deus nos deixou claro para fazer, nós teremos a vida eterna. Nós estamos tendo o direito de, não direito de errar, nós estamos tendo o direito de acertar. Errar tem feito parte da nossa natureza, mas a nossa essência é Deus. Então eu vou precisar escolher entre a natureza e a essência. Se eu viver a essência de Deus, eu transformo a minha natureza. A minha natureza ela não vai ser predominante, e sim a essência que Deus depositou em mim. Agora, se eu quiser viver a natureza, eu não terei a essência. Então, nós vamos escolher conhecimento do bem e do mal e vamos aplicá-lo, ou nós vamos nos guardar e provar da fruta da árvore que está no meio, no centro do jardim. Esse jardim é Deus. Esse jardim é o céu. É esse céu que foi prometido para mim e para você. Escolha se você vai se deixar ser picado e envenenado e viver no erro, ou se você vai se preparar para comer do fruto do centro do jardim. Amém? Deus abençoe a todos e um ótimo dia.